Pessoal, aqui é a Ambulante TV pra você, ó. Show de bola, Ambulante TV. Bem, minha gente, no programa de hoje o tema do Ambulante TV será a crise de representação política brasileira. Para conversar conosco sobre este assunto, entrevistamos o cientista político Breno Bringel, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Temos também a cobertura da vinda de Pepe Mujica ao Brasil, com imagens da premiação da Personalidade SUR 2015 na Associação Brasileira de Imprensa. E ainda um clipe produzido pela TV UERJ sobre a conversa do ex-presidente uruguaio com a juventude universitária. Agora vamos iniciar o nosso noticiário com as principais pautas da semana. Pessoal, aqui é a Ambulante TV pra você, ó. Show de bola, Ambulante TV. No dia de comemoração da independência do Brasil, movimentos populares e as pastorais sociais realizaram o 21º Grito dos Excluídos. O protesto seguiu pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, questionando a comemoração do 7 de setembro e denunciando desigualdades sociais. Confira só como foi. 7 de setembro de 2015. No dia que as Forças Armadas desfilam para celebrar a independência do Brasil, os movimentos populares e as pastorais sociais realizam o Grito dos Excluídos, um protesto que há anos, nessa mesma data, denuncia o sistema injusto e a desigualdade social que tanto sacrificam o povo brasileiro. Esse é o 21º Grito dos Excluídos e Excluídas. O grito é, no Rio de Janeiro, a única manifestação que reúne sem igual todas as organizações políticas, partidos, sindicatos, movimento estudantil, movimentos de luta por moradia, movimento sem terra. Essa construção é uma construção coletiva, é uma construção que a gente tem feito ano após ano com enorme alegria, que na verdade é uma manifestação muito bonita da luta do ano inteiro. A gente acha que é necessário fazer gritar, né, para esse país ser independente. Nós estamos cada dia mais dependendo do capital transnacional, cada dia mais dependendo dos bancos, olha os lucros que os bancos estão tendo. Ou seja, o Brasil, para se tornar independente, ele teve que pagar uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então o Brasil comprou a sua independência através de um pagamento de dívida com os Rothschilds. E aí, continuam pagando essa dívida, são quase metade do orçamento pagando dívida. Cadê a nossa independência? Por isso estamos aqui para gritar, fazer o grito daqueles que ainda não acessaram a cidadania plena. É absolutamente fundamental que a gente mantenha nossas pautas e apresente para a população que queremos ainda reforma agrária, reforma urbana, tarifa zero, saúde e educação para todos. Enquanto houver um sem teto, enquanto houver um sem terra, o Brasil não será independente. Portanto, nesse dia a gente faz o nosso contraponto. Há 21 anos a gente está nas ruas e continuaremos nas ruas para dizer a pauta e o Brasil que a gente quer, livre e independente para todos e todas, onde os direitos sejam garantidos. Na altura da Central do Brasil, a passeata do Grito dos Excluídos se deparou com um grupo que defendia a intervenção militar. Acreditamos que há uma saída pelas vias democráticas. Precisamos de uma intervenção. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Para os organizadores do grito, esse confronto de ideias só reforça a necessidade da defesa da democracia real. Então a gente está aqui, cada um na sua luta, para reivindicar um país melhor para a gente, porque o povo tem que estar na rua, o povo tem que estar aqui brigando pelo que quer. Na manhã do último dia 8 de setembro, o jovem Christian Soares, de 12 anos, foi baleado e morto por um tiro de fuzil pelas costas, na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Assista o vídeo feito por moradores da região e divulgado nas redes sociais.
mostrando a revolta de familiares dos jovens e de moradores da localidade. Ela manda no bagulho lá, porra! Deixa eu falar, ó! A Record tá aí já, a Record. Vai sair da reta, cara. Vai chamar de uma reta, mano. Vai chamar lá. Viu? Tá na minha boca, cara. Tá na minha mãe dele aí, não manda não. A mãe tava com a mãe dele. Tem que filmar mesmo lá. Ele tá falando que a mãe dele tá falando negócio do telefone. Filma tudo, mano. Filma tudo. Olha lá. Covarde. Você mandou a criança, porra! Você mandou a criança! Seus assassinos! Tô lutando! Assassino! Filha das putas! Mataram a criança! Mataram a criança! Pegar ele e botar ele pra eles filmar! Olha a reportagem lá! Cadê a reportagem? O tiro foi dali. E o nosso querido repórter Rodolfo Targino conversou com Breno Bringel. O cientista político analisou a atual conjuntura política nacional e falou da representação política da figura de Pepe Mujica para a esquerda latino-americana. Confira agora mais um bate-papo maravilhoso do Ambulante TV. Crise de representatividade, descrença nos partidos políticos e o cenário atual da política brasileira são alguns dos assuntos que estarão presentes na nossa conversa de hoje com o cientista político Breno Bringel. Breno, seja bem-vindo ao Ambulante TV. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, senhor. Agradeço por poder parabenizar também pela iniciativa do programa. Breno, muito se fala hoje na falta de representatividade dos partidos políticos existentes e na necessidade de uma reforma política. Como é que você avalia essas questões e, de fato, nós estamos vivendo uma crise de representatividade? Esse é um debate político forte, mas eu acho que mais que uma crise de representatividade, o que nós temos hoje é uma crise de legitimidade. Legitimidade dos partidos, mas também dos atores políticos tradicionais. Eu acho que isso deve ser visto a partir de talvez de dois olhares. Né? O primeiro é que é uma crise de legitimidade que está atravessando os partidos, o próprio governo, à esquerda e à direita do governo. Nesse sentido, me parece interessante pensar como, por um lado, há uma crítica a esses partidos políticos tradicionais, a esses atores políticos tradicionais, que vêm, por exemplo, da esquerda, mas que estão olhando para a insuficiência desses partidos como canais de mediação com a sociedade, como incapazes de se relacionar com a sociedade, com a demanda do povo, que de alguma maneira se afastaram do que era, por exemplo, no caso do PT, de outros partidos mais de esquerda, do trabalho de base, se afastaram da lógica de comunicação com o resto da sociedade. Ficaram muito presos com a burocracia, ficaram muito presos com uma lógica corporativa e se afastaram nesse sentido do que realmente importava como surgiu, como surgiu. Por outro lado, existe uma outra crítica a esses atores tradicionais, que é uma crítica, digamos assim, mais à direita, que tem a ver, inclusive, com essas manifestações de direita que surgiram nas ruas brasileiras, não de maneira exclusiva agora, mas com força em 2015, e que tem criticado também essa representatividade, mas por outro viés. Existe um interesse que não é um interesse público, mas um interesse de determinadas corporações, de determinados grupos, de manter esses privilégios, de manter essas parcelas de poder. Então é uma crítica que está, de alguma maneira, transbordando a sociedade brasileira, mas me parece uma crise de representatividade. A reforma política é ambígua para isso, né? Porque a reforma política, nós podemos pensar que ela pode ser uma saída para democratizar determinados elementos, por exemplo, a comunicação, por exemplo, os meios de informação, pode servir para democratizar também, de alguma maneira, o próprio controle social que existe sobre a Câmara, sobre o Executivo, o Judiciário, né?
mas ela precisa ter uma maioria, não só na Câmara, mas uma maioria social para que isso possa ser feito, eu acho, sem riscos. E no momento eu acho que não existe no Brasil essa maioria social que consiga impulsionar, por exemplo, o processo da Constituinte. Durante as últimas manifestações aí contrárias, né, ao governo Dilma, algumas pessoas chegaram a pedir a volta à ditadura militar, pediram uma intervenção militar. Como é que você avalia essas questões e você acredita que nós estamos tendo um aumento de ideias fascistas no Brasil? Eu acho que essa ideia de uma certa onda fascista, uma onda reacionária no Brasil, embora visível, deve ser lida com certa cautela, né? Me parece que tudo isso é fruto de um processo de abertura da sociedade brasileira, uma certa abertura societária que vem de 2013. Eu não concordo com certas interpretações que dizem que 2013 foi simplesmente uma coisa da esquerda, que depois, pouco a pouco, a direita foi se apropriando disso, e hoje o que nós temos é simplesmente a direita nas ruas. Me parece que isso tem que ser lido numa chave de processo, um processo político que está aberto e que a sociedade brasileira também, de alguma maneira, se engajou dentro disso. O que nós vimos desde 2013 é um processo que foi além dos movimentos sociais organizados, das mobilizações de massa, que transcenderam aqueles grupos que novamente convocam as mobilizações, né? Naquele caso em concreto, Passe Livre, outros grupos, outros movimentos que já vinham se mobilizando. E tivemos um primeiro momento de catarse ali, né? De explosão, que foi aquele momento de junho de 2013, onde tanto a direita como a esquerda estavam nas ruas, né? Mas com objetivos distintos. Às vezes até haviam lemas que poderiam ser parecidos, por exemplo, questões de oposição à corrupção, ao governo, mas o fundo dessa oposição, o teor dessa oposição é totalmente diferente. Então, nesse momento da catarse ali das ruas, de uma certa simultaneidade nos espaços públicos, não era muito fácil diferenciar quem hegemonizava, digamos assim, esse cenário político. Mas depois disso, me parece que nós tivemos um momento de maior acirramento dessa polarização, que já existia aqui em junho, né? E as posturas foram ficando mais fáceis de ser identificadas, né? Ou seja, a direita foi se alinhando a um espectro de reivindicações mais específicas, muito mais alinhadas a uma manutenção das desigualdades, a um discurso golpista, a uma lógica de interpelação ao governo que vem muito no sentido de uma crítica às políticas sociais que foram realizadas ao longo da última década, etc. Enquanto que a esquerda foi se articulando de alguma maneira, né, apesar da dificuldade dos atores sociais tradicionais, dos partidos, dos sindicatos, em enxergarem uma potencialidade de mudança, né, real ali naquelas manifestações, muitas coletividades, muitos indivíduos, muitas pessoas, muitos grupos foram se realinhando, foram fazendo coisas, foram se organizando, né? Então houve um momento ali de maior, digamos, visibilidade da direita, maior invisibilidade da esquerda, que foi fazendo um trabalho mais subterrâneo, continua fazendo esse trabalho mais subterrâneo. Não é que ela desapareceu, a esquerda que vinha de 2013, acho que são grupos que às vezes interpelam para a política da maneira mais cultural, um olhar mais de uma outra expressividade, né? Mas o fato é que o que ganhou a mídia foi essa direita, que não tem tanto peso eleitoral, do ponto de vista dessa direita mais reacionária, né? Tem pouca capacidade, me parece, de gerar um contrapeso de fato, né, ao que está posto, mas desestabiliza. Desestabiliza e ao mesmo tempo acabou levando a um efeito bastante negativo, do meu ponto de vista, que foi uma polarização absoluta entre uma postura muito governista por um lado e, por outro lado, dessa direita mais fascistoide, como se não houvesse outra alternativa possível no Brasil hoje. Então, todos os grupos que se alinham à esquerda do PT são interpelados continuamente pelo governo, por esses discursos governistas, como também inimigos, como que não estão defendendo a democracia, como estão fazendo o jogo da direita. Quando, na verdade, a situação é muito mais complexa do que isso. O Ambulante TV acompanhou a vinda do Zé Mujica ao Brasil, né? E o ex-presidente do Gaulle conseguiu, né, mobilizar uma quantidade grande de pessoas para uma roda de conversa ali na UERJ. Eu gostaria de saber de você o que representa a figura hoje do Mujica para o cenário político atual. O Mujica representa e é um símbolo, né, dessa esquerda mais tradicional, mais combativa latino-americana, que chegou ao poder, que chegou aos governos na mudança do século XX, do século XXI, mas uma velha esquerda aberta às novas sensibilidades. A diferença de outros governos, de outros presidentes que se fecharam muito, como o próprio Lula ou a própria Dilma, mais recentemente, né, a um
uma posição mais de defesa da governabilidade, de um discurso mais conservador, o Mujica, ao menos no plano discursivo, ele representa um pouco essa interpelação à novidade, interpelação ao jovem, interpelação ao que está surgindo, ao que está emergindo. E nesse sentido, me parece que por isso ele teve tanto êxito, né, no mundo, entre os jovens, o ato da UERJ foi um pouco mostra disso, me parece. Mas, ao mesmo tempo, o Mujica representa hoje o fim do ciclo. O fim do ciclo de governos progressistas, que ainda estão no governo, né, mas que, paulatinamente, estão perdendo aquela legitimidade social e aquela legitimidade que tinha junto com os movimentos sociais que viveram. Então, se nós olharmos hoje para o Equador, para a Bolívia, para a Venezuela, para o próprio caso brasileiro, para vários desses governos progressistas latino-americanos, né, há conflitos muito férreos, muito acirrados com os movimentos sociais. Às vezes, os próprios movimentos sociais que apoiaram esses governos 10 anos atrás estão hoje sendo criminalizados, estão sendo perseguidos por esse governo. É o caso do Rafael Correa hoje, do movimento indígena, por exemplo, né? No Equador, houve uma repressão muito grande, um mês atrás, com marchas, com protestos, com manifestações contra o governo de Correa no Quito, em outras regiões do Equador. Então, existe aqui um signo, que não é só um signo eleitoral de que eles possam perder as próximas eleições, mas um signo dessa mudança de ciclo, né, de uma mudança entre uma tensão entre os movimentos sociais e esses partidos progressistas, que sempre foi uma tensão criativa no começo do século XXI, tinha o Fórum Social Mundial, a luta contra a ALCA, todo esse momento de confluência dessas forças, um momento, eu acho, agora de tensão mais paralisante, né, a partir do momento em que esses governos foram se alinhando por outros caminhos, na maioria dos casos. No meio dessa crise de legitimidade que você apontou, como você avalia o contexto político brasileiro atual e o que esperar do governo Dilma? O que esperar do governo Dilma, pouco, eu acho. Né? Como avaliar o contexto, a conjuntura? É um cenário bastante complicado, ela está se movendo muito rapidamente. Né? E me parece que é importante fazer uma leitura da conjuntura política que seja uma leitura a partir de baixo, a partir do que estão dizendo as vozes das ruas, o que estão dizendo os movimentos sociais, o que estão dizendo esses atores que normalmente não entram nas leituras de conjuntura política. Normalmente a conjuntura política é lida a partir do Estado, a partir de intelectuais, de uma inteligência que vai lendo o cenário político a partir de uma composição de forças hegemônicas. Né? Então, o que eu acho mais interessante desse cenário político brasileiro hoje, apesar de toda essa polarização, apesar de toda essas complicações em termos de governabilidade, de uma crise econômica que já está afetando o Brasil, né, é que existe um potencial de uma nova geração de ativistas, uma nova geração de militantes, que não vem necessariamente de 2013, vem se formando antes, eu acho, desde essa mudança de século, mas que ganha força com 2013, que está sendo silenciado de alguma maneira por essas posturas mais conservadoras, mais governistas, mas que tem um potencial no médio e longo prazo de transformar não só a política institucional, as eleições, etc., mas transformar o que nós precisamos também a sociedade como um todo, transformar e fazer um trabalho de base, que é algo que foi deixado de lado pela maioria dos partidos tradicionais, dos sindicatos tradicionais que emergiram no ciclo dos anos 70, 80, e tinham no basismo um elemento fundamental de luta, mas foram deixando de lado esse trabalho de base e foram olhando muito mais para o Estado do que para a sociedade. Né? Então, me parece que o Brasil está vivendo um momento onde é preciso ouvir a sociedade e olhar para a sociedade. Né? Boa parte desse tecido social, né, que tem se reconfigurado ao debate sobre a emergência de uma possível classe nova, classe média, não acredito muito nisso, mas houve certos deslocamentos, tanto sociais como deslocamentos de legitimidades e novos atores que estão em cena agora e que têm uma potencialidade, me parece, de interpelação mais radical no sentido de democratização da democracia, no sentido de pensar projetos de mudança no médio e longo prazo, não simplesmente intervenções curto-prazistas. Né? Então, claro que isso é difícil de se vislumbrar ou de ser observado no presente, no curto prazo. A gente tem que fazer o esforço de olhar sempre no médio e longo prazo na capacidade de sedimentação dessas lutas e como podem gerar articulações e frentes que possam unir essas sensibilidades à esquerda. Né? E me
parece que esse novo, digamos assim, que está emergindo, isso é um elemento interessante, está denunciando que o mesmo novo que aparecia nos anos 70 e 80, que era o Partido dos Trabalhadores, que era os sindicatos, que o novo sindicalismo, hoje ficou algo velho, ficou algo caduco, que não dá conta mais de mediar com a sociedade brasileira, de interpelar aos problemas que a sociedade brasileira de fato tem. Né? Então, eu acho que aí existe o maior desafio, né, uma leitura prospectiva da conjuntura política brasileira hoje, olhar para o futuro, mas pensando no trabalho de base, pensando na rearticulação desses sujeitos que têm emergido. Breno, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por participar desse programa. E é isso. Chegamos ao fim de mais um bate-papo do Ambulante TV. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima. O Ambulante TV cobriu a premiação concedida ao ex-presidente uruguaio José Mujica, pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul. Eleito a personalidade SUR 2015, Mujica foi escolhido por sua atuação política e social no Uruguai. Agora chegou o melhor momento da nossa cerimônia, o melhor momento, o bom momento, que é escutarmos o nosso presidente Mujica falando para todos nós. Muito obrigado. Amigos, si yo no estuviera tan viejo, con tanto elogio, si fuera joven, podría salir con un pavo real. El único mérito es medio bajo, duro y porfiado, y genéticamente estoy durando. Y quien dure mucho alguna cosa aprende. Vivir es aprender. Si a su vez puedes seguir soñando. Pienso que llegamos tarde a esa era industrial que surgió en el Canal de la Mancha. Pienso que vivimos un poco en la periferia del mundo central por ahora. Pienso que nadie nos va a regalar la prosperidad. Pero pienso que el modelo de ellos no es solo desarrollarse, sino que además hay que ser felices. Y ser desarrollado a los japoneses para no ser felices, más vale no ser desarrollado. ¿Por qué? Porque la única vida que tenemos es esta, y se nos va, y se nos está yendo, y no se puede comprar el tiempo de la vida. Y sé que, como dice la Biblia,
Vivirás con el sudor de tu frente, pero no naciste para vivir sudando nada más. Tienes que tener tiempo para vivir. Y eso no se puede hipotecar porque eso se llama libertad. Insisto, somos libres solo en ese momento en que gastamos el tiempo de nuestra vida en lo que nos gusta e não em obrigações. Além da premiação, Pepe Mujica fez questão de conversar com os jovens brasileiros sobre política, padrão de consumo atual e futuro. Assista o vídeo produzido pela TV UERJ na concha acústica da universidade. Nada más hermoso que la vida. Los pobres de África no son de África, son nuestros. La generosidad es el mejor negocio para la humanidad. El peor negocio son los bancos. Esta democracia no es perfecta porque no somos perfectos. Pero esta hay que defenderla para mejorarla, no para sepultarla. Chegamos ao fim de mais um Ambulante TV. Curta a página do Ambulante TV no Facebook e assista os programas que já foram ao ar em nosso canal no YouTube. Até a próxima! Pessoal, aqui é a Ambulante TV pra você, ó. Show de bola, Ambulante TV.